Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Está no ar Orelha de Livro, uma produção, editora da Unicamp. O que as disputas eleitorais, as pesquisas com células-tronco, a educação de surdos, os patrimônios culturais e a homossexualidade têm em comum? Ao menos no Brasil, todas essas questões são permeadas por influências e interferências religiosas, que têm se tornado mais e mais complexas nas últimas décadas. Neste episódio do Orelha de Livro, vamos falar sobre o livro Religiões e Controvérsias Públicas, organizado por Paula Monteiro e lançado pela editora da Unicamp em parceria com a editora Terceiro Nome. Eu sou o Marcelo Gaudio. E eu sou a Beatriz Guimarães. No livro Religiões e Controvérsias Públicas, 11 artigos exploram a relação entre religiões e a sociedade brasileira, mostrando como esses laços atingem diversas frentes, desde a política até a ciência, desde a educação até as liberdades individuais. E a gente conversou com a organizadora do livro, a professora Paula Monteiro, para entender um pouco melhor esse assunto. Então, o problema geral que organiza o livro é pensar a questão da relação da presença pública das religiões no espaço público e a relação disso com a política democrática. Então, a questão que toda a literatura procura responder se, quando a religião não fica limitada a uma crença privada, ela pode ou não conviver com sociedades democráticas. Isso é a grande questão que todo mundo se coloca. Então, a maior parte dos estudos se ocupa da relação entre igrejas e Estado. Então, nós quisemos um pouco sair desse foco e tentar olhar de que modo as religiões elas se movem no espaço público, o que elas fazem, o que elas dizem, que tipo de influência tem, que alianças promovem. A Paula Monteiro é doutora em antropologia pela USP e atualmente é professora titular nessa mesma universidade, além de pesquisadora do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Esse livro é resultado de um projeto homônimo apoiado pela FAPESP e que foi realizado no SEBRAP entre 2011 e 2014. Para a organizadora, a noção de controvérsia pública é a peça-chave da obra. Esse conceito revela um modo particular das religiões interagirem com todos os outros atores do espaço público, como o Estado, as outras religiões, os movimentos sociais e a mídia. A introdução dessa noção de controvérsia no campo do estudo das religiões, que realmente, acho, uma novidade e que deu uma boa mexida na abordagem que se vinha fazendo da antropologia, sociologia e religião, que estava muito focada na institucionalidade das igrejas, né? Então, olhar um pouco o que eu estou chamando hoje do que faz a religião fora da igreja, né? Descolar um pouco a ideia de religião da ideia de igreja, para poder pensar esse religioso de maneira muito mais diluída e multifacetada na ação da vida social. E a ideia de controvérsia é importante porque também ela supera um problema teórico herdado da abordagem weberiana, que é pensar a sociedade como sempre dividida em campos cada vez mais diferenciados: a ciência, a religião, a política, a vida privada. Com a noção de controvérsia, você consegue perceber que tudo isso está em relação e que é muito difícil você ficar definindo hoje se um discurso é político, se um discurso é científico, se um discurso é religioso, porque está tudo articulado na controvérsia. Então, em vez de ficar definindo e tentando definir de fora e analiticamente, não, mas isso é religião, não, mas isso é política, não, mas isso não... os próprios atores vão modelando essas narrativas e vão propondo para a sociedade o que é religião e o que é política, recolocando essas fronteiras cada vez em lugares diferentes. E isso é uma novidade, porque a gente está acostumado a pensar que religião é religião e é uma coisa autoevidente, o que não é.
Os artigos buscam compreender os poderes, os interesses, os discursos e as dimensões que estiveram em jogo em alguns eventos pontuais ocorridos no Brasil, como debates públicos, denúncias e decisões governamentais envolvendo entidades religiosas. Assim, o livro acaba passando por diferentes arenas públicas, como o Fórum do Supremo Tribunal Federal, a atuação de partidos políticos e conselhos governamentais, as reuniões de entidades religiosas, entre outros. Os títulos listados no índice já dão algumas pistas sobre a variedade de assuntos. Temos política secular e intolerância religiosa na disputa eleitoral, controvérsias sobre a educação de surdos no Plano Nacional de Educação, Igreja Universal e Política, controvérsias em torno do secularismo. Políticas públicas, religião e patrimônio cultural, mapeando a controvérsia pública sobre o uso da ayahuasca no Brasil, a denúncia de Brolese, abusos e injustiças sofridas no Opus Dei, a controvérsia em torno da liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil, justificativas e moralidades. Não cultuais imagens de escultura, alguns aspectos do debate público acerca da tipificação jurídica da intolerância religiosa e da liberdade religiosa, a homossexualidade de um militante cristão, identidades e práticas como objetos de reflexão política e teológica, a hermenêutica dos corpos, notas sobre o pastorado das mulheres na Igreja Universal. Vasos rebeldes, modelo de distinção e autenticidade na constituição de um pastor pentecostal e sua igreja. E, por fim, controvérsias dos cultos, pluralismo e movimentos anticulto, abuso espiritual como denúncia. Os 11 autores envolvidos nessa publicação trazem bagagens e perspectivas bastante variadas que mostram uma visão contemporânea da antropologia acerca das religiões. A professora Paula Monteiro contou pra gente que esse campo de estudo tem se transformado por causa da própria mudança das relações entre esses diferentes atores e a sociedade. Com a perda da hegemonia do catolicismo e com o crescimento de outras visões religiosas e não religiosas, os rumos das pesquisas naturalmente se alteraram. Então, a antropologia, por muito tempo, ela se ocupou de compreender, digamos, como as religiões pensam, né? Como é que é o universo de valores, como é que é a cosmovisão dessas religiões, sobretudo quando a gente começa a perceber que tem mais religiões na sociedade do que simplesmente a religião católica. Então, a expansão dos evangélicos, a sedimentação das religiões afro, o espiritismo, a umbanda, o candomblé, etc. Então, por muito tempo, a antropologia se dedicou a compreender quem são esses atores, como é que eles pensam, como é que são os deuses, como é que é a mitologia, como é que é a hierarquia religiosa, e se acumulou muito conhecimento a respeito dessa variedade de religiões, a relação delas com o Estado, muitos estudos tentando ver como elas foram perseguidas, depois como elas foram aceitas. E nos tempos mais recentes, a antropologia e a sociologia se preocuparam muito com a expansão dessas religiões chamadas neopentecostais, que usam meios muito diferentes, muito específicos, que é um intenso uso da televisão e do rádio, de meios de comunicação, um projeto de fazer candidatos para fazer uma bancada política forte, que é a bancada evangélica, né, e um projeto forte de presença no espaço público, tentando o que eles chamam de evangelizar a sociedade por inteira e afastar o mal que prevalece na sociedade. Então, a expansão evangélica um pouco que bagunçou toda a nossa percepção do que era a movimentação das religiões na sociedade brasileira, e a antropologia se ocupou bastante dessa questão da expansão evangélica. Então, mais ou menos, a literatura já um pouco entendeu o que são esses evangélicos, como é que eles chegaram no Brasil, da onde que eles vêm, como é que eles se conformaram, quais as ondas e as suas transformações recentes. E hoje está todo mundo preocupado em saber que peso que eles têm, né? Se realmente vão fazer uma bancada forte, se eles vão ter grande influência nas grandes pautas do Congresso ou não, e como é que eles estão ou não se aliando a outras religiões. A partir da noção de controvérsia é possível ver as religiões não apenas como instituições e como igrejas,
mas também como atores influentes e participantes da sociedade como um todo. Para Paula Monteiro, a separação entre o Estado e as instituições eclesiásticas, em particular a Igreja Católica e a Igreja Protestante, foi um marco na história do Ocidente, sendo essencial para acabar com as guerras de religiões e também para construir os Estados nacionais. Mas depois que essas separações foram pactuadas, outras relações foram surgindo e se estabelecendo. Então, no caso do Brasil, digamos, eu trabalho com 2 momentos chaves. O momento da proclamação da República, que define legalmente a separação da Igreja Católica com o Estado republicano. Então, de lá até mais recentemente, a Igreja Católica foi seguindo seu caminho, em momentos de grande tensão com o Estado, momentos de grande colaboração com o Estado, mas, de toda maneira, ela ajudou, separada do Estado, ela ajudou na construção da sociedade brasileira, ajudou na construção daquilo que a gente chama de sociedade civil brasileira. Ela se moveu criando instituições e organizando a sociedade civil, então ela ajudou a criar o modelo republicano, em que você tem um Estado, a Igreja e uma sociedade civil mais ou menos independente. Num segundo momento, nós temos a Constituição de 88, né, que institui uma sociedade plural, né, institui o pluralismo como um princípio político importante. E isso é uma marca legal, mas que expressa um movimento que já vinha de antes, em que a Igreja Católica vai perdendo hegemonia. Então, a sociedade brasileira não se pensa mais como simplesmente católica, ela também começa a aceitar uma variedade de pertencimentos religiosos e também de pertencimentos não religiosos. O ateísmo começa a crescer, pessoas sem religião também começam a crescer. Então, nessa nova configuração, é mais difícil determinar como é que se dá a relação entre religião e política, a aliança das religiões entre si, as alianças da religião com o Estado, é uma coisa muito mais difícil de determinar. Então, nós estamos tentando analisar melhor esse momento. Também pela noção de controvérsia, é possível entender como que as religiões interagem entre si e como se dá a disputa do espaço público pelas religiões no Brasil, já que nosso país tem uma série de particularidades. O Estado brasileiro é laico por definição, mas na prática essa trama é muito mais complexa, recheada de alianças e jogos de poder. Segundo a organizadora do livro, cada país tem uma configuração específica no que diz respeito às religiões, apesar de existirem alguns padrões. Ela coloca num extremo o caso da França, que tem um secularismo estrito e tenta garantir a plena separação entre Estado e religião, e no outro extremo, os Estados Unidos, em que a religião e o Estado mantêm certas conexões. No meio desses 2 polos, tem inúmeras possibilidades de articulação. Então, o que nosso trabalho vem tentando desenhar, descrever, é qual é a particularidade do secularismo brasileiro nesse conjunto de possibilidades dessa configuração. Então, as controvérsias nos ajudam um pouco a responder a essa questão. Os temas das controvérsias não são muito diferentes nas democracias contemporâneas. O debate central é qual a relação do controle que se tem que fazer da presença da religião nas campanhas eleitorais, por exemplo. É possível ou não religiosos serem candidatos, fazerem campanhas políticas, qual é o lugar das igrejas nessas campanhas, então. Tem a questão política da presença da religião e das instituições religiosas nisso aí. Tem a questão dos direitos reprodutivos, o controle da vida privada, da família, da sexualidade, da homossexualidade, também é uma grande questão. Tem a relação da cooperação Estado-religião. Então,
as religiões podem fazer assistência pública, podem fazer políticas antidroga, podem fazer assistência aos pobres, podem fazer aquilo que o Estado deveria fazer. Outra coisa sensível é a presença do ensino religioso nas escolas públicas. Todas essas questões são quentes em inúmeras nações pelo mundo, né? Outra questão é a presença, por exemplo, também de sinais religiosos em prédios públicos, né? Crucifixos, bíblias, fazer orações dentro do Senado, como é que fica tudo isso? No caso do Brasil, a Paula Monteiro explica que um dos principais conflitos se dá entre as entidades pentecostais e os movimentos de minorias, como, por exemplo, os movimentos por direitos da população LGBT. Enquanto os primeiros dizem ter o direito de manifestar publicamente seus valores, como a condenação à homossexualidade, os segundos buscam combater esses discursos repressores. No livro, esse assunto é contemplado no artigo A Homossexualidade de um Militante Cristão, Identidades e Práticas como Objeto de Reflexão Política e Teológica, de Aramis Luiz Silva. Outra questão que tem sido frequentemente debatida na atualidade é a influência de grupos religiosos nas decisões legais sobre a liberdade reprodutiva das mulheres e também sobre as pesquisas científicas envolvendo embriões. Por meio de um discurso que prega a defesa da vida, que teria sido iniciada na fecundação, lideranças religiosas têm conseguido interferir nos rumos da legislação e das ciências nas últimas décadas. O artigo A Controvérsia em torno da liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil, Justificativas e Moralidades, da Lilian Salles, passa por esse tema. São todos assuntos-chave para entender as estruturas de poder não só no Brasil, como no mundo. Quer dizer, essas alianças não é só entre as religiões, mas também é entre religiões e atores políticos, né? Os deputados que votam, que não votam, os que vão pedir campanhas eleitorais, vão pedir votos de religiosos. Então, um jogo entre o secular e o religioso que se mantém o tempo todo. Então, não dá para se perguntar o Estado é laico. O Estado é laico, só que as relações entre religiões e política se dão o tempo todo e é assim que é. O Orelha de Livro vai ficando por aqui. Nesse episódio conversamos sobre religiões e controvérsias públicas, contando com a participação da organizadora do livro, a professora Paula Monteiro. E se você se interessou por esse tópico e por essas discussões, é possível comprar o livro pelo site da editora da Unicamp, que é www.editoraunicamp.com.br, ou em uma das lojas físicas da editora. Aqui no campus da Unicamp tem 2 unidades, uma no Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, e outra na Biblioteca Central, César Lattes. Não deixe de acompanhar a editora da Unicamp pelas redes sociais e também pelo novo blog que acaba de ser lançado. O endereço é blogeditoradaunicamp.com. Obrigada pela companhia e até a próxima! Termina agora Orelha de Livro, uma produção editora da Unicamp. Continue com nossa programação. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.